gravação, mas vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Axon Freitas, ao meu lado está a advogada Andréa Oliveira e hoje vamos falar sobre acidentes em condomínio neste terceiro episódio da segunda temporada do QBBcast. É isso mesmo, né, Andréa? Isso. Olá pessoal, hoje trazendo um tema bem atual e importante na vivência do condomínio, que são relacionados aos acidentes ocasionados nas dependências comuns. Podcast disponível nesta segunda-feira a partir do meio-dia e você pode navegar por outros temas referentes ao direito condominial aí nas nossas plataformas digitais. Andréa, nós vamos começar falando sobre acidentes no condomínio envolvendo carro, né? Tem muitos condomínios que tem aquele espaço, tem aquela estradazinha, tem as ruas, os condomínios maiores e às vezes acontece ter acidentes de trânsito, né? Isso. E o que é que fazer nessas situações? Antes de adentrar o assunto, né, de acidentes especificamente relacionado a carros, devemos lembrar que o Código Civil traz uma das responsabilidades do síndico de manter, guardar e conservar as dependências comuns do condomínio. Isso quer dizer que ele deve cuidar da manutenção do condomínio, do edifício todo, ou seja, das áreas comuns, de equipamentos, do edifício como um todo. Aí exemplificando, área comum, pisos, bomba de piscina, cerca, tudo isso relacionado à utilidade do condomínio. Retomando a sua pergunta, acidente de carros é muito comum e os moradores sempre questionam de quem é a responsabilidade. Então vamos lá. Se forem furtos ocorridos nas dependências do condomínio, a jurisprudência já é pacífica, no sentido de que o condomínio só vai ter a responsabilidade se a convenção prevê isso, ou se lá tinha o sistema de vigilância e o condomínio devia aquela guarda dos carros. Então já é pacífico que furtos, esse tipo de sinistro ocorrido dentro do condomínio, o condomínio não responde. Avarias, aí a gente vai ter que comprovar se realmente aquela avaria ocorreu nas dependências do condomínio. Aí vai constituir prova de vídeo, filmagem, se tiver de circuitos internos. Se for em relação a outro condômino, aí se ele identificar que foi o causador, ele vai responder o outro condômino, não aqui, por o exemplo, condomínio. se um motorista pegar contramão no condomínio e acabar colidindo com outro carro, aí a responsabilidade é dele, porque ele não atendeu as normas prescritas ali dentro do condomínio, né? E no caso, uma situação bem hipotética, tem condomínio que tem aquelas vagas para visitante, você estaciona seu carro numa vaga e chega outro, estaciona e arranha o seu carro, depois vai embora, ninguém sabe quem foi. Tem que olhar as câmeras para ver, tentar analisar se tiver imagem, é isso? Isso, porque aí o condomínio, é aquela coisa, o condomínio não responde por tudo, você tem que analisar, o condomínio tem culpa, ou como é que aconteceu aquilo ali dentro desse caso, né? O condomínio não tem dever de guarda, eu sempre elucido dessa forma. Perfeito. Em período de chuva tem muito aqueles incidentes de queda de árvore, né? Vamos ver se a gente bota um carro embaixo de uma árvore, a árvore cai em cima de um carro, o que é que acontece? Aí a gente vai ver se realmente foi aquele fato de caso fortuito ou força maior, aí vai excluir a responsabilidade do condomínio. Aí a gente também vai olhar se aquela árvore estava sem manutenção. Se devia manutenção, ela não foi feita e devido a isso aconteceu a queda. Aí sim o condomínio, ele vai recair a responsabilidade. E aí também pode ser, o condomínio diga, mas eu solicitei a poda e o poder público não veio, eu solicitei, não veio. Tem que envolver tudo isso para caracterizar realmente a responsabilidade. Perfeito. Vamos mais uma situação aqui, a gente vai citando as situações, porque são situações mais práticas e é bom a gente entender direitinho. No caso, estou saindo do condomínio, o porteiro acaba fechando o portão e batendo no seu carro. Aí é uma questão bem comum, são danos causados por portões em condomínios. Aí a gente vai analisar 3 situações. Se for por má prestação do porteiro, má gerência dele no abrir e fechar o portão, sim, o condomínio vai responder. Se o portão estiver com manutenção em dia e ele fechou, aconteceu um sinistro, aí o condomínio pode acionar o seguro ou a pessoa que faz a manutenção, né? Sim.
Se esse portão não estiver com manutenção em dia e fechou, aí o condomínio vai ser responsável. Agora também existem situações onde as pessoas acontecem o quê? As pessoas avançam para pegar o portão aberto. Tem até aquela plaquinha, um carro de cada vez. Isso, mas tem pessoas, isso é muito comum, pessoas não respeitarem isso e avançar para pegar o portão aberto. E o portão fecha mesmo se não tiver o sensor no carro. E aí sempre eles querem atribuir a culpa ao condomínio, que o porteiro fechou antes, que o porteiro não esperou. Mas eu tenho casos exemplificativos que sempre a ação foi procedente para o condomínio, que foi o carro que avançou, a câmera sempre comprova dessa forma. Uma outra situação, a gente vamos sair dos carros agora, do trânsito, vamos entrar para o condomínio. A gente vê muito casos de acidentes em elevadores, né? Às vezes o condomínio faz manutenção, mas mesmo assim, talvez pela má eficiência da prestadora do serviço de manutenção, da empresa que presta serviço do elevador, há muitos problemas nesse equipamento. E o que acontece, né? Tem muita gente que sofre acidentes dentro de elevadores em condomínios. Essas pessoas podem entrar com uma ação contra o condomínio? Em quais situações essas ações são bem vistas? Primeiro aí vai a importância que eu sempre falo do plano de manutenção predial, que é primordial dentro do condomínio, né? Se o plano de manutenção predial está em dia, o síndico já vai saber como agir e periodicamente as manutenções que ele vai ter que fazer, no caso do elevador. Se o elevador está com a manutenção em dia, ele pode acionar o prestador de serviço, o condomínio. No caso, aí um caso de conduta, quando acontece pessoas presas dentro do elevador, que eu costumo ver que não é o correto. O porteiro tentar resgatar. Isso acontece, já teve ações contra condomínio porque aconteceu um acidente, o porteiro não tem dever de resgate. Tem que acionar o corpo de bombeiros e a empresa que faz a manutenção. Não é certo que o porteiro faça isso. Mas, voltando à pergunta, quando acontece esse tipo de caso, a gente vai avaliar, voltando, sempre vai cair nesse ponto. A manutenção está em dia? O condomínio está fazendo da forma correta as manutenções? Aí, sim, vai-se para o prestador de serviço, ou se acontecer algum dano, o condomínio pode acionar o seguro. Que aí a gente vem para outra importância. O seguro condominial é obrigatório, mas tem um tipo de seguro que é o seguro por responsabilidade civil do síndico, que em caso de alguma responsabilização do condomínio, o síndico vai poder acionar o seguro, não vai demandar prejuízo nas contas do condomínio, né, porque não vai impactar, já que tem um seguro para abarcar essas dívidas. Se o síndico negligenciar a manutenção do elevador, ele pode ser culpado também. No caso, o síndico responde pessoa física quando é criminalmente e o condomínio e civilmente o condomínio. E se não houver prestação de socorro, alguém sofreu um acidente dentro do elevador e não tiver prestação de socorro, o condomínio recomendar que essa pessoa vá procurar um pronto-socorro e não o socorro ser efetuado no local mesmo. Não, eu oriento que o condomínio sempre dê o síndico as primeiras prestações no sentido de assistência. Ligar para socorro, acionar um responsável, sempre proceder dessa forma. Entendi. Vamos falar agora sobre acidentes em áreas comuns, que são os locais, né, que todo mundo pode acessar no condomínio, áreas de entretenimento, academia, esse tipo de coisa. Quando o condomínio é responsável nesses acidentes em área comum? Vamos lá. Eu vou exemplificar alguns casos aqui que fica mais claro. Por exemplo, uma decisão onde uma condômina, acionou o judiciário porque ela bateu na porta de vidro e quebrou o nariz. O que é que acontece? Essa porta de vidro ela não tinha sinalização na porta, que ali tinha uma porta. O condomínio deixou de agir quando deixou de colocar a manutenção, a faixa ali de manutenção na porta. Sim. Então, aí, nesse caso, o condomínio responde. Se aí foi, vamos para outro caso, também com vidro, porque nas dependências de condomínio tem um vidro específico que se coloca. Nesse caso também ficou comprovado que o vidro não era o vidro de segurança, era um vidro comum. Entendi. Outro caso, bem parecido, que uma condômina acionou, ela escorregou na escada, se chocou com a porta,
a porta quebrou, caiu em cima dela, ela se cortou, acionou o condomínio. Nesse caso, o vidro também não era atendido à NBR. Então são inúmeros casos onde que a gente traz de que o condomínio responde quando realmente não atende às especificações. E é bom a gente entender, André, quando o condomínio é responsável pelas coisas do condomínio e o morador é responsável pelas coisas que ele faz, né? Por exemplo, o cara passeia com um cachorro, o cachorro morde a pessoa, se o cachorro é do condomínio, o condomínio é responsável, isso, porque é dever de guarda dele do animal. Então ele responde pelo ato que o animal ocasionou a alguém. E no caso, se não houver nenhuma regra para o uso de focinheira no condomínio? Nesse caso, porque esse uso da focinheira ela é especificado numa lei própria. Tem uma lei, aqui em Natal acredita que tem essa lei que ela especifica quais são os cachorros que devem usar a focinheira. O ideal é que o cachorro ande com a guia, né? Perto do condomínio. Enfim, a convenção é que vai determinar as normas ali aplicáveis aos animais. E se a pessoa não atender a norma, não efetuar o dever com o seu cão, aí ele vai sim responder. O condomínio não tem nada a ver nessa situação. Perfeito, André. Pra gente encerrar aqui, a gente sabe que são muitas situações, não tem como a gente falar de todas. Isso, Mas quais são as medidas que o condomínio, que a administradora do condomínio, que o síndico devem fazer para garantir a segurança dos moradores e também do próprio condomínio, a segurança jurídica? Primeiro, de suma importância, é ter o plano de manutenção predial. Inclusive, o nosso estado aqui em Natal ele já tem a lei de inspeção predial. Manter o plano de prevenção predial em dia, porque a manutenção preventiva ela evita que acidentes ocorram, né? Sim. E outra é o caso do seguro que eu falei. O seguro de responsabilidade civil do síndico é muito bom, é muito importante. Já para quando houver esse tipo de caso, o síndico possa acionar o seguro. E sempre ter a vistoria do Corpo de Bombeiros também. Também é muito importante e também a informação aos moradores dali das regras, sempre estar informando de regras ali existentes, como é que eu sempre falo, da publicidade das normas ali do condomínio. Instruir, né? Isso. Pois é, André, muito obrigado por esclarecer esse tema com a gente, tema de muita importância. Alguém queria perguntar alguma coisa. Tem alguma pergunta ali? Perguntaram se podia. Lá pra cima? Lá pra cima. Desce um pouquinho lá. Depois aqui da gravação a gente responde. Então. Tiago Albuquerque queria fazer alguma pergunta. Tiago Albuquerque queria fazer uma pergunta, pode ficar à vontade em perguntar. Enfim, se pronunciar aqui pro final da live, a gente vai respondendo aqui. Então, pois é, pessoal, muito obrigado você que acompanhou a gente aqui no podcast, no terceiro episódio da segunda temporada. Muito obrigado pela sua participação, por ouvir até aqui esse podcast. Não é isso mesmo, André? Isso. E fica o aviso para também visitar os nossos outros materiais, que é bem informativo nas questões condominiais. qbb.dv.br, lá tem artigo, tem material para você navegar e ficar mais por dentro dos assuntos. É isso aí, muito obrigado a todos que nos assistiram, que nos ouviram, até a próxima. O Thiago esqueceu de perguntar. E é isso, né? Agradecer aí todo mundo que participou aí com a gente. Ensaio? Pode ser.